Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? 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 Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 22. Livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 22. E nós vamos ler o verso 5. Quem trouxe a sua espada aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem está acordado aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gênesis capítulo 22. Vamos ler apenas o verso 5. Eu vou ler. Toda a igreja repita. Bem bonito para a glória do nome de Jesus. Amém? 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 Amém. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Toda a igreja juntos, leia o verso 5. Verso 8, todo mundo junto. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Quantos creem na provisão de Deus para a sua vida? Aleluia, acho que uns 50% crê, né? Vou perguntar de novo. Quantos crê na provisão de Deus para a sua vida? Aleluia. E foi cantado aqui. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias, irmãos. E o pastor disse assim: sabe qual é a hora que nós mais mente? Quantos mentirosos tem aqui? Dão glória a Deus. Não é culto de doutrina não, mas eu vou falar assim mesmo. Sabe qual é a hora que nós mais mente? É a hora que nós canta. Sabe, tem muitos aqui que já recebeu provisão de Deus sobre a sua vida. Mas não vem compartilhar, não vem contar. E aí o hino que foi cantado, e que nós todos cantou, ergueu a mão e deu glória a Deus. Qual que é o final da música? Vai contar todas as bênçãos, por mais que ela não tenha fim. Nós declaramos cantando que vamos contar quantas bênçãos recebermos. Então Deus é um Deus que provê sobre a minha e sobre a sua vida. Mas seja grato. Amém? A gratidão atrai as bênçãos. Mas vamos lá, irmãos, eu tenho 19 minutos. A palavra que Deus me colocou no meu coração foi sobre Abraão. E uma das maiores provisões que Deus fez na vida deste homem. O versículo que nós lemos, irmãos, o capítulo 22, ele fala sobre o sacrifício que Deus manda Abraão fazer. E a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, Deus chega em Abraão e diz: Abraão, eu preciso fazer um teste. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, que amas, e vai à terra de Moriá. E oferece ali o holocausto nas montanhas que eu te direi. Todos nós conhecemos essa palavra, irmãos, de cor salteado. Que Deus pede para Abraão oferecer o sacrifício. Abraão era acostumado a oferecer sacrifício ao Senhor.
por gratidão, oferecer sacrifícios para honrar o Deus que ele servia. Ele já tinha o hábito de oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas agora vem Deus e pede para Abraão oferecer o seu filho em sacrifício. E a primeira lição que eu aprendo aqui nessa palavra, irmãos, Deus vai permitir situações na nossa vida que é necessário obedecer, ou então fazer como alguns fazem, murmurar, reclamar. Abraão aqui, ele estava numa situação que ele podia obedecer, ou podia então murmurar, ou questionar Deus. E eu pergunto para você nessa noite, qual é a sua atitude diante das situações? Qual é a nossa atitude diante daquilo que Deus pede para nós fazermos? Nós obedecemos sem questionar, reclamamos, questionamos ou murmuramos? E aqui nós vemos pela palavra do Senhor que Deus vai permitir essas situações. Situações aonde somos colocados à prova. Situações aonde Deus vai ver qual é a nossa atitude. Vamos obedecer? Vamos reclamar? E vamos murmurar? Qual que vamos fazer? Porque uma coisa, irmãos, é nós ver a palavra de Deus e Abraão viver. Uma coisa é você ver o irmão do seu lado passar por um momento difícil, onde Deus pede algo muito importante. Aqui Deus pediu a vida do filho de Abraão. Tem momentos na nossa vida que Deus vai pedir a nossa saúde. Tem momentos que Deus vai pedir o nosso emprego. Tem momentos que Deus vai pedir um filho, vai recolher um filho, vai recolher um esposo, vai recolher uma esposa. E como nós vamos agir diante disso? Como vamos agir? Porque é muito fácil nós ver que Abraão, Deus pediu o filho dele. Mas e quando nós temos empatia e colocamos no lugar dele? Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, nós vemos que Abraão recebe a ordem de Deus, organiza com seus servos para organizar os jumentos que ali iria levar eles, e em obediência, entenda isso aqui, irmãos, no outro dia eles já partem para oferecer o filho em sacrifício ao Senhor. Se nós vemos pela palavra de Deus, Abraão falou alguma coisa para a esposa? Sim ou não? Abraão compartilhou com seu melhor amigo: rapaz, Deus falou comigo para me oferecer o meu filho. O que eu vou fazer agora? O que você me sugere? O que você me fala? Abraão fez isso, irmãos? Não. Eu quero dizer para você, irmãos, que tem lutas, que tem batalhas, que tem peleja, que é só você e Deus. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer para ele: tem coisas que é só você e Deus. Não adianta falar com a esposa, não adianta falar com o esposo, não adianta falar com os amigos, é você e Deus. Imagina, eu fico pensando, Abraão chegando na esposa e dizendo: amor, Deus falou comigo. Ah é? Falou o quê? Falou para me oferecer o meu filho em sacrifício. Imagina, irmãos, essa mulher ia pegar esse menino e sumir no mundo. Ela ia fazer uma loucura. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisa que Deus vai entregar para você e só você vai entender. Tem coisa que é você e Deus. Tem coisa que a pessoa está do lado e não tem discernimento para entender o que Deus está falando, o que Deus quer fazer, o que Deus quer entregar para a sua vida. Entenda isso. Tem coisa que você vai ter que enfrentar, só você e Deus. Lágrimas correndo no quarto fechado, tristeza na alma, mas vai ter que enfrentar. Mas eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite: Deus não dispensa dor. Deus não vai permitir uma dor sem te dar vitória. Se você crê, já ergue a tua mão. Essa prova, essa luta, essa dificuldade, esse sofrimento, às vezes chorando sozinha, Deus vai te dar vitória. Não é para a tua dor, não é para o teu sofrimento. Deus tem algo para fazer através disso. Então tem hora que tem que obedecer. E não adianta querer compartilhar.
que ninguém vai entender. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, Deus não vai pedir algo para você, ou Deus vai permitir algo sobre a sua vida, só para te causar dor, só para te causar sofrimento. Tem gente, irmãos, que às vezes confunde e mistura as coisas. Ah, pastor, eu estou 5 anos nessa prova. Ah, eu estou 10 anos nessa prova. Eu estou 20 anos nessa prova. Eu quero dizer, irmãos, Deus, quando Ele permite uma prova na minha e na sua vida, Ele já permite sabendo que daqui a pouco você vai cantar o hino da vitória. Ele já permite sabendo que daqui a pouco o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se está passando algo, já tem 1 ano, 2 anos, 10 anos e não acaba, dá uma analisada, que talvez seja uma colheita ruim. Mas Deus não, quando Ele permite uma prova, é para te dar vitória. É para que o nome dele seja glorificado. É para que você tenha experiência com Deus. A primeira vez que eu entrei no coma, um pouco antes que eu descobri o problema da minha enfermidade, eu orava. Primeiro momento quis entender, e orando ao Senhor, falando com Ele: Deus, não estou entendendo. Senhor, eu já vi o Senhor curar pessoas com câncer. Senhor, eu já vi o Senhor curar pessoas aidéticas. Senhor, eu já vi o Senhor fazer tanta coisa. O Senhor tem poder, e eu já vi tudo isso. E passou uns dias, o Espírito Santo de Deus disse: exatamente, você viu, agora você vai viver e sentir o meu poder de cura sobre a tua vida. Tem coisa que Deus vai permitir para você ter uma experiência, não dos outros ouvir falar, mas você e Ele, o toque dEle, a cura dEle, o milagre dEle sobre a sua vida. Você acha que Abraão, depois de tudo isso, foi o mesmo? Não, irmãos, ele teve uma experiência poderosa com esse Deus. Então entenda, irmãos, que prova, coisas que talvez Deus vai pedir para você, coisas que Deus vai permitir sobre a sua vida, não é somente para o seu sofrimento, mas é para Deus te dar vitória, é para Deus te trazer experiências maravilhosas, é para você vivenciar o poder dele na sua vida. Ao invés de você conhecê-lo, de ouvir falar, você conhecer, de ter uma experiência viva com ele. A terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que eu e você, cristão, temos que aprender a confiar em Deus. Você já deve ter ouvido isso 1000 vezes. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. E nessa situação aqui, irmãos, nós vemos que Abraão, ele não deixa de confiar no Senhor. A ordem do Senhor era o que? Era ele ir para Moriá. E lá Deus ia mostrar o monte. E lá ele iria oferecer o filho em sacrifício a Deus, sim ou não? Só que o verso que nós lemos, irmãos, o verso 5, olha Abraão, ele ora para os seus moços e diz: olha, ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, havendo oferecido sacrifício ao Senhor, tornaremos a vós. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, você já tinha dado um glória. Aqui, irmãos, a ordem era para ele ir oferecer o filho em sacrifício. E agora ele diz para os moços: olha, fica aqui, porque eu e meu filho, nós vamos lá oferecer um sacrifício, adorar, e nós tornaremos a vós. Ou seja, Abraão estava confiando no Senhor. O que Deus ia fazer? O que ia acontecer? Eu não sei. Mas Abraão estava confiando que Deus ia fazer alguma coisa. E eu quero dizer, você pode não estar entendendo nada, mas declare que você vai ir e vai voltar. Declare que a vitória é certa, porque você confia neste Deus poderoso. Ah, o que Deus vai fazer eu não sei, mas a vitória
vitória vai chegar. O que Deus vai fazer eu não sei, mas eu não vou perder o meu filho. Aleluia. Oh, Rabacandaraias. Confiar no Senhor é isso, irmão. Não saber o que vai acontecer, não saber o que pode vir, mas eu confio que Ele vai fazer. Eu confio que Ele vai agir. Eu confio na provisão dEle. Eu confio no socorro dEle. Quantos de nós podemos declarar que não estamos entendendo, mas confiamos a si mesmo? Na minha caminhada eu aprendi isso, irmãos. Eu já disse aqui uma vez. Porque a maioria das coisas que Deus permite sobre a nossa vida, Deus não diz o porquê. Lembra de Jó? Algum momento Deus chegou e diz: ô Jó, aguenta firme, meu filho. Aguenta firme. Porque você vai perder todos os seus filhos, vai perder todo o seu boi, vai perder todos os seus camelos, vai ser uma destruição fatal, e pior, você vai ficar enfermo ao ponto de morrer. Deus disse isso para ele, irmão? Deus não disse nada. Muitas coisas que nós vamos enfrentar na nossa vida, não vamos saber o porquê, não vamos entender o porquê, até que a gente passe por aquilo. Então aguenta firme. Quem está passando aí, erga a mão e dá um glória a Deus. Vai passando. Vai passando por essa prova, vai passando. Não estou entendendo nada, Deus, mas vai passando. Não estou entendendo nada, vai passando, vai passando, vai passando. Vai passando, porque tem vitória sobre a tua vida. Assim como na vida de Jó. Perdeu tudo, foi humilhado, os amigos abandonou, mas de repente Deus chama ele e fala: peraí, eu te dou saúde, eu te dou 10 filhos de novo, e dou em dobro tudo que você perdeu. Se você crer, já começa a adorar. Não é em vão, não é em vão, não é em vão. O que você está passando, Deus está no controle. Confiar no Senhor é isso, irmãos. É fácil confiar quando tem dinheiro no bolso, não é? É fácil confiar quando a despensa está cheia. É fácil confiar quando tudo está dando certo. Agora o problema é igual a Abraão aqui. A ordem Deus já tinha dado. Oferece ele. Oferece ele. Como confiar, irmãos? Como confiar? Quantos aqui têm experiência que esse Deus é um Deus que você pode confiar? Tem momento, irmãos, que nós somos oprimidos. Tem momento que as lutas nos oprimem. Tem momento que as dificuldades nos oprimem. E sabe qual é o conselho que eu dou para você? Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de quantas vitórias que o Senhor já te deu. Lembra de quantas maravilhas Ele já fez na sua vida. Sabe o que acontece às vezes conosco, irmão? Nós esquecemos. Quantos livramentos que Deus já nos deu, irmãos. Quanto escape que Deus já nos deu. Quantas vezes nos livrou da morte. Quantas portas Ele já abriu. Quanto socorro Ele enviou na hora que não tinha jeito. E Ele foi lá e deu vitória. Nós esquecemos, irmão. O problema é que nós esquecemos. E o que nós temos que fazer, essa prova que vem para te oprimir, que está abatido, que você não vê saída, que você não consegue confiar, começa a lembrar das maravilhas que Deus já fez. Começa a lembrar do que Deus já te livrou, do que Ele já te fez. O povo de Israel, irmãos, todos os anos, eles comemoravam a Páscoa. Por quê, pastor? Eles juntavam lá todo o povo, a igreja, os filhos, quem ainda não tinha ouvido falar, netos. E aí subia alguém lá e começava a contar. Olha, Deus nos tirou lá do Egito. O faraó nos liberou, mas de repente ele manda um grande exército atrás de nós. Chegamos na beira do mar, não tinha saída, não tinha o que fazer.
E Deus fala para Moisés: toca nas águas. Use o que você tem na mão, o cajado. Gente, naquela hora, o mar se abre. Oh, coisa maravilhosa que aconteceu. Nós passou numa estrada no meio do mar. E mais, quando nós estávamos são e salvo, aquele grande exército que vinha ao nosso encontro foi todo engolido pelas águas. E Deus libertou, nos livrou e derrotou os nossos inimigos. E aí então, quando eles contavam as maravilhas, os filhos, os netos poderia vivenciar e ver e ouvir a grandeza do Deus que eles serviam. Isso fazia eles ter fé, confiar e saber que o Deus que eles serviam era um Deus grande e todo-poderoso. E às vezes temos que fazer isso, irmãos. Às vezes nossa fé está pequena. Às vezes nos abatemos igual Elias. Elias luta, irmãos. Ele, com a atitude, a ousadia, a graça de Deus, matam 850 homens, 400 profetas de Baal, 450 de Azera. Peleja com ousadia. Vê Deus, ele faz uma oração curta, Deus manda fogo do céu, consome o altar. E agora, Jezabel, quando sabe de tudo isso, manda uma mensagem para ele, dizendo que o mataria. O que acontece com Elias? Ele faz o quê? Foge. Irmão, você acha que um homem que orou, Deus de imediato manda fogo do céu? Um tempo atrás ora e diz: não vai ter chuva segundo a minha palavra. Agora mata todo aquele exército. Esse homem precisaria fugir de uma mulher? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Nossa, vocês não jantaram hoje, né? Faz um esforcinho, sim ou não? Ah, oh, glória, agora Deus ouviu. Não que ele seja surdo, mas ele quer te ouvir nessa noite. E por que isso, irmãos? Porque de fato tem momentos que enfrentamos grandes batalhas. Mas Elias aqui estava cansado, oprimido. E não tinha forças naquele momento. Não vou me aprofundar nisso. Qual era realmente o estado de Elias? Tem momentos que nós não estamos com tanta força, fé e vigor. Mas quando você começar a lembrar daquilo que Deus tem feito na sua vida, você vai entender que não tem problema impossível para Ele. Você é um profeta de Deus aqui nessa noite. Quantos profetas de Deus tem aqui nessa noite? Mesmo se você não crê, erga a mão. Quantos profetas de Deus tem aqui nessa noite? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: você é mais que vencedor. A vitória já é sua. E agora, irmãos, para mim concluir, Abraão então sobe no monte. Pega a lenha, pega o fogo, pega o cutelo. E o filho Isaac: olha, pai, nós veio de lá aqui, pai, nós esquecemos o mais importante. O que foi, meu filho? Nós esquecemos o cordeiro, pai. Que aí está no verso 8. E disse Abraão: Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro, irmãos. Deus proverá o cordeiro. Você crê? Erga a sua mão em nome de Jesus. Não sei o que você está enfrentando hoje. Não sei qual o problema que você está enfrentando. Quem sabe na tua casa, na tua família, na saúde, no casamento, no trabalho. Mas em nome de Jesus, abra a mão assim para receber. Eu profetizo que Deus vai prover o cordeiro sobre a tua vida hoje. E se você crê, já comece a adorar o Senhor. Comece a exaltar o nome dEle.
Ele está provendo o cordeiro para a vida de alguém aqui. Alguém chegou aqui e disse: Senhor, não tem jeito, é impossível, só Deus. E se é Deus, Ele vai prover o cordeiro. Abraão prepara tudo em obediência ao Senhor. Faz tudo. E agora pega o filho. Eu fico pensando hoje, irmãos, se a gente pega um menino. Isaac tinha aproximadamente 16 anos. Imagina nós pegar um filho hoje, né? Minha filha ali, vem cá, filha, que eu vou te amarrar para sacrificar você. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Abraão educou o filho dele para ser obediente, até se preciso fosse morrer. Ele amarra o filho, não estou entendendo, pai, mas amarra o filho, coloca ali, pega o cutelo. Eu imagino o coração dele. Quem sabe ele diz: Senhor, eu pensei que o Senhor ia ter um cordeiro aqui. Pensei que, né, mas amém. Pega o cutelo e vai para sacrificar o seu filho. Arabaixou de câmeras. Aleluia. O Senhor manda dizer para alguém aqui: aguenta firme, porque às vezes vai ser no último segundo, no último minuto, Deus vai prover, Deus vai agir. Então aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, que Ele não te abandonou. E quando então ele vai com o cutelo, Deus fala: Abraão, no último segundo, irmãos. É no último segundo. É no último segundo. Vai confiando no Senhor até o último segundo. Não faças tal, Abraão, porque agora eu sei que tu me amas acima de todas as coisas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abaixou, a presença dele está neste lugar, irmãos. O que o Senhor espera de mim, de você, irmãos, que nós amamos Ele acima de todas as coisas e confiamos nele, independente, vai até o fim confiando nele. Confia nele. E sabe, eu vejo, irmão, sabe por quê? Abraão confiou no Senhor até o último momento. Porque Abraão já tinha vivido experiências maravilhosas com Deus. Tem alguém aqui que já viveu experiência maravilhosa com Deus? Oh, aleluias. Quando nós vivemos experiências maravilhosas com Deus, nós fazemos coisas que às vezes alguém acha que a gente é louco, mas vamos fazer porque nós conhecemos o nosso Deus. Tenha certeza que Ele está no controle de tudo. Tenha certeza que Ele jamais vai nos abandonar. Oh, aleluia. Aí eu pergunto para vocês, irmãos: você consegue mensurar a experiência maravilhosa que Abraão teve com Deus naquele momento? O Deus que falou, Deus que livrou, quando ele tira o menino dali, que Deus diz: não faças tal, já tinha um cordeiro amarrado ali do lado para ele oferecer sacrifício. Oh, Deus está dizendo aqui: tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão no momento difícil, no momento de dor, e Deus está dizendo que você vai sair daí mais forte, e que uma experiência, poucos terão a experiência que você terá com Deus Todo-Poderoso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, Ele está neste lugar. Vai adorando Ele, vai adorando Ele, vai adorando esse Deus de milagre, porque Ele já está entrando com provisão sobre a tua casa. Vai adorando Ele, aleluia, a presença dEle é real neste lugar. Meu Deus, esse é quem tu